Bom dia a todos, bom dia presidente, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste pela TV e aqui no plenário. Eu quero repercutir, ontem eu estive representando a Câmara, no segundo encontro dos Conselhos da Comunidade da 7ª Região e o Seminário de Segurança Pública e do Sistema Prisional. Ele iniciou às 8h30 da manhã e foi até às 20 horas. Né? Saí da SIC às 20 horas. Além de ter representado a Câmara, fomos painelistas em alguns temas, eu e o vereador Rodrigo Beltrão, na parte da tarde. Né? Os temas que foram tratados lá foi a atuação dos conselhos, né? E da crise do sistema prisional, a inserção dos apenados no mercado de trabalho. Isso foi na parte da manhã. Na parte da tarde foi as ações do poder público, aonde eu fui uma das painelistas. Depois, o crime organizado e o encarceramento de massa. E no final, também tivemos sobre a justiça restaurativa e pena e alternativas penais. E no final, o central, que é o presídio central e o poder das facções. Eu não tinha tido a oportunidade de assistir o filme e eu recomendo a todos. Quem assistiu, certamente, terá uma atenção diferente em me escutar agora de manhã. Quem não assistiu, tem que assistir. O que foi a minha principal preocupação, e acredito que o vereador Rodrigo concorde comigo? A ausência. O plenário tinha pouquíssima gente, especialmente a ausência da SUSEP, do Estado e do Poder Executivo aqui municipal, que só esteve na abertura. Gente, nós estamos falando lá do nosso presente e do nosso futuro. E a situação está muito grave. Está muito grave. A gente viu o crime organizado em São Paulo, que está tão organizado que até diminuiu a violência, mas está comandando, né, um poder paralelo. Esse crime organizado já atuando em Porto Alegre, ainda desorganizado, mas muito mais organizado que o Estado, e agora vindo para cá. Então, assim, essa discussão tem que ser muito ampliada e com a participação de todos. E o que eu defendo é que a gente tem que cada vez mais parar de fazer dela uma discussão ideológica, de lados, porque senão a gente perde. Nós nos enfraquecemos na discussão, nas ações, e a gente perde. Eu diria assim, nós, no painel, né, eu apresentei as ações que a comissão está fazendo, e eu acho que a gente está muito bem, mas nós precisamos tratar com ainda mais urgência, porque a burocracia nos engole. Vocês veem que tem coisas que nós começamos a tratar lá no mês de março e que a gente ainda não conseguiu. Quando a gente faz a revisão dos assuntos, a gente vê que a principal coisa que entrava é a burocracia. Né? A exemplo de nós conseguir a lista dos imóveis que pertencem ao Estado, para que a gente possa encaminhar o processo de ampliação de vagas do apanhador, porque nós precisamos ampliar as vagas, porque nós precisamos não deixar se formar ainda mais a universidade do crime. Né? Assim como nós precisamos lutar muito forte com buscar que a gente tenha a escola de turno integral. Nós precisamos combater a evasão escolar. E o que a gente está vendo? A gente viu ações de contraturno sendo fechadas aqui no município. Então, nós precisamos, de fato, ampliar essa discussão local, com todas as entidades e poderes envolvidos, e regional também, que, de certa forma, aquela ação que nós estamos fazendo junto ao Conselho da Comunidade, nós já estamos tornando ela regional. Quando a gente está visitando as comarcas, e agora, dia 17, nós vamos para Antônio Prado, a gente já está fazendo a discussão sendo regional. Mas a gente precisa tornar urgente para ter ações ainda mais concretas. Ontem tinha um plenário, um auditório de voluntários.
Gente, o sistema carcerário do Estado está sendo tratado por voluntários. Tinham 3 senhores lá na faixa dos 70 anos, que tem muita experiência, que tem muito a nos ensinar. Mas e aí? Né? Muita experiência, vereador. Mas e aí? Cadê a renovação disso? Cadê ações concretas para isso? É muito ruim falar desse tema, então ninguém fala. Nós temos, assim, de concreto, e eu daí quero ser propositiva nessa pauta, senão eu vou repetir esse modelo. Tem um senhor que veio falar comigo, parabenizando pelo trabalho, ele é o presidente dos conselhos, e eles têm como sugestão que a gente conheça o modelo das APACs, que poderia ser um pulmão para nós aqui, né? Seria uma casa de umas 80 vagas, com pessoas que queiram se ressocializar, é um outro modelo. E também tem um programa que veio do Chile, que é Vamos Voltar a Acreditar. O que é? É oferecer trabalho para quem está, para os egressos do sistema prisional. Nós precisamos nos organizar para isso. Se nós ficar de um lado com preconceito e de outro assustados, e de outro, nós vamos continuar. Nós precisamos nos organizar para sobreviver a essa crise que nós já estamos. Então, este senhor ficou de trazer pessoas que conhecem bem isso, e aí, de fato, nós precisamos reunir, né, todos os interessados e quem pode nos ajudar. Tem uma ação importante, que já houve uma reunião, acho que eu já comentei aqui na Câmara de Indústria e Comércio, que nós sentamos com o diretor executivo do CIMEX, e ele já encaminhou para todos os sindicatos patronais o levantamento das cotas que cada empresa tem que cumprir, e a gente sabe que muito não está sendo cumprida para a aprendizagem profissional, para que a gente tenha o jovem em aprendizagem profissional, no contraturno da escola. Então, tem muitas ações para serem feitas, e nós precisamos ampliar o conhecimento dessa realidade para nós nos organizarmos e combatê-la. Não é só construindo mais vagas, é tendo escola de turno integral, é combatendo a evasão escolar, envolvendo a comunidade, como a gente vem fazendo na questão do policiamento comunitário. Enfim, hoje à tarde nós temos a reunião da nossa comissão, onde eu quero compartilhar, que a gente possa alinhar algumas novas ações. E era isso, gente. Nós vamos olhar com muita... Vou pedir uma parte, vereador. Eu não sei se... Tem, pode falar. Que é importante nós estarmos lá, né? Com certeza. Não, vereador Paulo, tem que cumprimentar a sua participação, sua abnegação nesse assunto, né? Eu estive lá presente em oportunidade e eu fiquei bastante preocupado com um estudo trazido pela doutora Cristiane, que é uma professora da PUC, onde ela faz um trabalho sobre o crime organizado no Brasil, né? Ela mostra lá o nascedor do PCC, em 93, onde o crime organizado se organiza por uma pauta de buscar dignidade dentro do presídio, então uma pauta aparentemente nobre, e a gente vê que todos os sinais de organização, demarcação de território, sinais para o Estado já está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e em Caxias. Nós temos um conjunto de homicídios que acontecem tanto esse ano, o ano passado, que são acerto de contas entre esse crime organizado. Então, se a gente não acordar para essa pauta, e quando eu falo nós, o Estado de forma organizada, esse crime vai tomar conta, como o PCC tomou, como o Comando Vermelho e por aí afora. Exatamente. Então, realmente, para quem esteve lá, foi assim de grande valia, no sentido de nos fazer acordar para esse assunto, né? A preocupação que é desse crime organizado. Então, novamente, ele cumprimento, e realmente é uma pauta que merece toda a nossa atenção. Uma parte, vereadora Paula. Sim, vereador Fris. Cumprimentos, vereadora Paula, pela sua dedicação a esse tema. De fato, a seria traz luzes aqui do ponto de vista de soluções para essas demandas. E eu não tive oportunidade de chegar a copiar, mas de trazer para casa aqui, não recordo qual o jornal que eu li, foi assim, não um jornal meu, mas uma entrevista do tal de Marcola, que ele falava das 500 favelas do Rio e o controle paralelo institucional já que existe, né, do crime organizado sobre a população como um todo e sobre os aparelhos de Estado.
Aliás, o crime organizado substituiu o Estado. Sim. E diz ele assim, ninguém mais... Declaração de... uma forma muito politizada, assim, ele falando, né? Sobre a forma, o que significou a ausência do Estado. Né? E quando o crime organizado, então, substitui o Estado. E, de fato, preocupante para mim. Aquela entrevista foi esclarecedora. Do ponto de... Não sei se a senhora teve a oportunidade de ler também. Já. De fato, nós precisamos nos unir. É a união que vai nos fortalecer para combater, para sair de tudo isso. Muito obrigada.